Sabemos que não é nenhum exagero dizer que vivemos em um mundo doente. Doente pela falta de amor, mas também doente mental e fisicamente. Bom dia, soldados da madrugada. O que fazer quando as ruínas da falta de saúde batem às nossas portas? Todos nós ou estamos enfrentando um desafio próprio na área da saúde, ou temos um familiar ou algum amigo conhecido que estejam com alguma dificuldade nessa área da vida. Há pouco tempo atrás nós perdemos um amigo da família que descobriu em meses estar com câncer no cérebro e mesmo tendo acesso a um bom plano de saúde, a bons hospitais, bons profissionais, bons exames, fazendo a cirurgia e todo o tratamento que foi necessário, não conseguiu se recuperar e veio a óbito. O maior número de internações nos hospitais está relacionado às doenças crônicas não transmissíveis. As doenças que acometem a saúde mental estão cada dia mais comuns. Há poucos dias atrás eu tive a notícia da sobrinha de um conhecido meu, que tirou a própria vida por não conseguir lidar com as questões emocionais. E não é raro você saber de pessoas ou de notícias desse tipo na sua cidade, no seu bairro, na comunidade que você está inserido. Mas nós estamos estudando durante esta semana a história de Neemias e como ele utilizou, quais as estratégias que ele utilizou para reerguer os muros de Jerusalém, para restaurar as ruínas de Jerusalém. E nós temos lições importantes que nós precisamos tirar do texto bíblico. Acompanhe comigo a leitura. Nós vamos ler hoje Neemias capítulo 2, verso 12, 16, 17 e 18. A Bíblia diz assim: Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Verso 16. Não sabiam os magistrados onde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: Estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: Disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. 3 aprendizados que nós podemos ter hoje e que vale para a restauração de qualquer área da nossa vida, inclusive da saúde. A primeira delas é que Neemias buscou o momento certo para falar. Infelizmente, nós saímos por aí dando com as línguas nos dentes e falando a qualquer momento as coisas e as estratégias que nós queremos utilizar em nossa vida. Isso não é muito sábio, porque embora você esteja falando a coisa certa, se você não souber o momento certo de falar, tudo aquilo que você tem no seu coração pode cair, pode ceder, pode ir por água abaixo. O segundo aprendizado que nós temos com Neemias está no verso 17. Então lhes disse: Estais vendo a miséria em que estamos. Neemias chamou a atenção para a condição e a realidade em que o povo se encontrava. Falar no momento certo é importante, mas chamar a atenção para a coisa certa também é importante. Quantas vezes nós estamos tão inseridos em um problema que nós não conseguimos enxergar qual que é a nossa real situação? Quantas vezes nós estamos tão afoitos em resolver o problema que nós não nos atentamos para qual é o nosso verdadeiro ponto de partida? Quantas vezes nós estamos numa situação tão degradante que nós nos acostumamos com a situação degradante? Aquilo ali se torna algo normal, mesmo sendo algo ruim,
algo que nos prejudica, algo que nos causa dor, algo que nos causa sofrimento. Então é necessário nós fazermos as pessoas olharem, quem está envolvido com o problema, olhar para o problema e entender qual que é o ponto de partida. Terceiro e último aprendizado de hoje, com esse texto que nós acabamos de ler. Esse é o mais importante de todos. Usar o silêncio a seu favor. Perceba que no verso 12, Neemias diz: não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. No verso 16 ele diz: não sabiam os magistrados onde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma. Será que você tem vivido experiências ruins na sua vida porque você não tem sido sábio o suficiente para permanecer em silêncio? Será que você tem enfrentado desafios e ruínas estão rondando a sua porta por causa da falta de silêncio que você deveria praticar? Será que esse não é o maior aprendizado que você precisa tirar hoje na sua vida? De guardar o silêncio e não dizer para as pessoas onde você quer chegar e quais as estratégias que Deus tem colocado em seu coração? Para que a sua vitória seja completa, eu tenho certeza que você precisa aprender a dominar a arte do silêncio. A arte de não compartilhar com quem não sabe onde você quer chegar. A arte de não dizer para as pessoas que não têm o bálsamo para curar as suas feridas, quais são as suas feridas. A arte de permanecer em silêncio. Hoje você tem uma tarefa. Quais são os hábitos que você tem adotado que não tem contribuído para a sua saúde? Eu preciso que você reflita sobre isso durante 5 minutos. Mais importante do que refletir sobre isso é escolher um hábito ruim, tomar a decisão de reverter esse hábito ruim que você tem hoje. Um hábito só. Um só hábito. E a estratégia que você vai utilizar é permanecer em silêncio, é ficar em silêncio, mas é substituir esse hábito ruim por um hábito bom. Se você fuma, de repente você vai tomar a decisão de fazer uma caminhada todas as vezes que sentir vontade de fumar. Se você tem algum outro vício, escolha algo positivo para você substituir por esse vício. Eu me lembro quando eu parei de tomar refrigerante. A estratégia que eu usei foi substituir o refrigerante pela água com gás. O nosso cérebro, ele não aprende fácil a perder. Então, ao invés de perder um hábito ruim, substitua por um hábito bom e eu tenho certeza que você vai lograr êxito com mais facilidade. No próximo episódio, nós vamos falar sobre trabalho em equipe. E se você escutou o áudio de hoje até aqui, e se esse áudio trouxe algum aprendizado para a sua vida, compartilhe comigo a palavra silêncio.